A privatização da Sabesp, a companhia de água e esgoto do estado de São Paulo, a maior do país, está avançando e já tem data para a sessão de votação da privatização da empresa, não é, Beatriz Manfredini? Quando vai ser? Vai ser na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro. Colombo, a privatização, ou pelo menos o projeto, que tenta privatizar a empresa, segue avançando, mesmo com algumas pedras aí no caminho, como a greve ontem, contra a privatização, contra a desestatização da empresa. Também, depois de toda aquela discussão sobre a queda de energia e a Enel aqui em São Paulo, que também acendeu o debate sobre a privatização da Sabesp, mas apesar de tudo isso, lá na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a discussão segue avançando. Ontem o tema chegou no plenário da Casa, só que aí o que acontece? Ele recebeu 2 emendas. Então, apesar de o projeto de lei que faz a privatização da Sabesp já ter passado em todas as comissões da Alesp na semana passada, ter sido aprovado, como ontem ele recebeu 2 emendas em plenário, ele volta agora para a aprovação das comissões. Isso já era esperado por parte dos deputados estaduais, e aí tem um acordo entre os parlamentares deles aprovarem essas emendas de forma célere, de forma rápida durante essa semana, para que o tema volte a plenário, então, na segunda-feira que vem. A expectativa dos aliados do governador Tarcísio de Freitas é que a votação aconteça entre o dia 4, então, quando começam as discussões efetivamente em plenário, segunda-feira, até quarta-feira. Já a oposição queria que não, que essa votação ficasse só para outra semana, segunda semana de dezembro, Eles tentam travar essa discussão, mas o presidente da Casa, André do Prado, do PL, marcou, então, efetivamente essa sessão aí para segunda-feira que vem. Ontem, depois da greve, das paralisações contrárias à privatização aqui em São Paulo, o tema foi parar na Alesp, foi parar ali em discussão na Casa entre os parlamentares, e muitos falaram a favor e contra essa desestatização. O deputado estadual Lucas Bove, do PL, por exemplo, que é da base aliada do governador, repetiu, inclusive, Tarcísio de Freitas, o que ele falou ontem durante a greve, e disse que respeitar e dar aval para as privatizações é continuar e respeitar o resultado das urnas no ano passado. Nós temos um trecho, vamos acompanhar. O governador do estado foi eleito sob a bandeira liberal, sob a bandeira desestatizante, sob a bandeira do estado enxuto. Portanto, o projeto de privatização da Sabesp, mais do que aprovado nessa casa, como ele será, independentemente dos gritos de vocês, ele foi aprovado nas urnas no ano passado. Então, vocês podem protestar, podem gritar, mas nós vamos privatizar a Sabesp e vamos privatizar, se Deus quiser, nos próximos 3 anos, várias outras empresas estatais no estado de São Paulo também. Já Guilherme Cortes, deputado estadual do PSOL, disse o contrário, que essas greves, essas paralisações acontecem por um motivo e que a privatização em São Paulo está sendo imposta de maneira atropelada. A gente também tem esse trecho. Vamos ouvir. Ninguém faz greve porque quer. A greve é uma reação. A greve é o último meio que os trabalhadores recorrem quando todos os outros meios de serem escutados, de poder debater, não são atendidos. E é isso que a gente está vendo hoje, quando o governo do estado de São Paulo tenta impor de maneira atropelada um projeto de privatização da mais importante empresa pública do estado de São Paulo, que é a Sabesp. Empresa essa responsável por um serviço que é direito da população, que é o acesso à água tratada e ao acesso à coleta de esgoto. O fato, então, é que apesar de toda essa discussão, apesar da paralisação e também de uma manifestação que aconteceu ontem à tarde em frente à Alesp por parte dos sindicatos contra as privatizações, o projeto segue avançando, como a gente comentou. Dia 4, então, segunda-feira, chega ao plenário, a votação deve ser iniciada até quarta-feira e a expectativa dos aliados da base do governo de São Paulo é aprovar esse projeto, então, na semana que vem. Lembrando que, para isso, eles precisam de maioria simples, ou seja, 48 votos apenas de 94 deputados estaduais, o que o governo vê que dá para fazer, que dá para aprovar com folga, e a gente segue acompanhando, Colombo. As coisas estão avançando. Vamos ouvir o Cláudio Dantas e a Amanda Klein, depois das informações da Beatriz Manfredini. Amanda, eu não sei qual é a tua impressão, mas a gente não conseguiu escapar de um debate muito raso
para um tema muito importante, que é a privatização do serviço da água e esgoto, né? Ficou uma coisa muito ideológica, né? Então tem a greve, porque é ruim privatizar, aí tem o outro que diz que só o privado funciona, né? É ideológico de ambos os lados. E não discutimos por que a Sabesp, sendo uma empresa pública, tesoura a água da torneira de parte importante da região metropolitana às 10 da noite. Pública. E não discutimos como, sendo privada, a conta vai ficar mais barata do que é hoje, segundo o governador, sendo que você vai botar um administrador privado que quer obter lucro com o serviço. Legítimo que seja assim. Ficou muito nessa coisa do comunista, né, do liberal e de conteúdo mesmo, quase nada. Eu acho que você tem toda a razão, Colombo. Ficou meio que uma história como a Enel, né? Porque não é porque é privada que é necessariamente melhor, o que é verdade. O governador apresentou seus argumentos. Eu acho que o primeiro deputado que falou tinha razão. Todo mundo que elegeu o Tarcísio sabe que ele tem essa pauta de privatização, uma pauta mais liberal, isso não era segredo para ninguém, e as vantagens que ele expõe, que ele coloca sobre a mesa e diz, olha, é o seguinte, a gente vai ter muito mais dinheiro para investimento, mais de 60 bilhões de reais para investimento, a gente vai conseguir antecipar a universalização do saneamento, o fornecimento de água em 4 anos, de 2033 para 2029, e você vai baratear a tarifa. E aí você coloca uma questão que é primordial e que foi muito pouco debatida. Como? Né? Você tem garantia disso? Quais vão ser as diferenças para os públicos dependendo do poder aquisitivo? Esse tipo de informação é que tem que ser levada ao público. E é o que a Beatriz falou no final aí da reportagem. Vai ser aprovado, o governo não tem dúvida disso, precisa de 48 votos, é uma maioria simples, pode chegar de 50 a 60 votos, essas são as estimativas do governo paulista, então de nada adiantou. A esquerda fez greve, agora ela tem algumas opções, ela pode obstruir a pauta ou então ela pode judicializar a questão. Agora, de informação mesmo, a sociedade, a população, concordo, teve muito pouco. Bom, é o que você falou, Colombo, é um tema muito complexo para um debate raso, né? Você não resolve problemas complexos com soluções simples. E nesse caso, a minha pergunta é, qual é o problema da Sabesp? A Sabesp dá lucro, a Sabesp ela já é uma empresa de economia aberta com controle estatal, tem ações na Bolsa, é o mesmo formato da Petrobras, gera dividendos que abastecem o caixa do próprio governo de São Paulo e também o bolso dos acionistas. Me parece que tem funcionado muito bem, a empresa tem gerado lucro, tem reinvestido boa parte desse lucro na expansão da rede, a universalização, a antecipação é de alguns anos, né? E a questão que se coloca é qual é o ganho efetivo. Por que eu falo isso? Eu defendo a privatização pelo conceito, mas eu acho que ela precisa ser bem empregada. Há outros modelos de privatização, nós tivemos experiências internacionais e nacionais que não deram certo. Na SEDAI do Rio de Janeiro, a tarifa aumentou e não foi investido, não foi ampliado, não foi melhorado o serviço. Por quê? Porque se trata de um monopólio. Quando você transfere o monopólio estatal para o monopólio privado, não tem concorrência, não estimula o empresário a investir, a baratear a tarifa, etc. Pode botar em contrato, mas aí é preciso exercer as cláusulas contratuais. Não cumpriu o contrato, retira a concessão.